Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos no nosso estudo da palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 8, como eu disse, né? Para os irmãos, desde há um bom tempo a minha Bíblia já está toda marcada aqui para nós estudarmos este capítulo, que vai falar sobre os benefícios do Senhor, tá? Deus mostrando para Israel os benefícios que eles teriam de obedecer, de cumprir os mandamentos do Senhor, mas ao mesmo tempo também Deus adverte Israel para que eles tomem cuidado caso não cumpram, os mandamentos do Senhor. Isso seria para eles tropeço, e aquilo que na verdade seria bom, que são as bênçãos, se tornariam em tropeço, em maldição, em coisa ruim. Diz assim, Deuteronômio capítulo 8: Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Pois o Senhor, o teu Deus, te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor o teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueça do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Se, porém, te esqueceres do Senhor, o teu Deus, e andares após outros deuses, servindo-os e adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, pois não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Amém? Vamos orar? Agradeça a Deus por este dia lindo e maravilhoso que Ele te dá, e por esta oportunidade de nós estudarmos a palavra do Senhor. Peço também que na sua oração, você peça que Deus te fale em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Estamos muito alegres na presença do Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, pelo fôlego de vida. Eu quero pedir que o Senhor seja mais uma vez bondoso, gracioso conosco e fale ao nosso coração através da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor
contamos com o Senhor para nos ajudar na meditação da tua palavra. Muito obrigado mais uma vez. Nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, neste capítulo, o que chamou demais a minha atenção, na verdade, foram esses verbos que nós podemos destacar, irmãos, dentro deste capítulo. Olha bem, você vai notar que no versículo 1 o verbo é cumprir, no versículo 2 e 8 o verbo é lembrar, no versículo 2 também tem saber, versículo 6 guardar, versículo 11 esquecer, aliás 11, 14, 19 esquecer, versículo 17 o verbo presente é reconhecer, e no versículo 20 o verbo é obedecer. Isso mostra, irmãos, para nós que Deus, na verdade, Deus nunca brinca, mas vamos usar esse termo aqui, que Deus não está brincando com o povo de Israel. Esse ainda é o segundo discurso de Moisés. Moisés ainda não entrou no terceiro discurso, este é o segundo. E na verdade Deus aqui está mostrando a maneira dele agir, na verdade verbo, indicação. Então nós notamos de cara que Deus cobra de Israel para que eles se lembrem da lei, se lembrem da experiência que eles tiveram no deserto durante todos esses anos. E aí cada verbo desse tem um significado importante e chama a atenção de cada um de nós para a realidade que Deus não brinca, irmãos. Deus na sua palavra ele não brinca. Então Israel ele começa falando das promessas e ao mesmo tempo já cobrando de Israel uma atitude, sabe? Cobrando uma atitude de Israel com relação ao mandado e à ordem dele para o seu povo. Então veja bem, presta atenção que você vai ver esses verbos em cada um desses versículos, mostrando para nós, que Deus está cobrando de Israel atitude, ao mesmo tempo que ele se dispõe a agir em favor do povo, como nós vimos no texto anterior, no capítulo anterior, que Deus mesmo ia guerrear as guerras de Israel, estaria com eles, dando a vitória, A gente cobra de Deus, irmãos, na verdade, atitude, presta atenção, a gente cobra de Deus atitudes, não é? Quando nós estamos com dificuldades, oramos, e quando nós oramos, nós pedimos a Deus uma atitude, não é isso, irmãos? Você pede a Deus para agir em determinada circunstância. Então a gente cobra de Deus atitude, mas a gente esquece que Deus também coloca atitudes para nós termos essa atitude diante dele, Ele manda pedir que ele vai nos dar, mas ele manda pedir primeiro, pedir e dar-se-vos-á. E nós encontramos isso ao longo desse texto, Deus cobrando de Israel atitude, porque ele está dizendo que ele ia agir, ele ia abençoar. E ele estava, na verdade, agindo e abençoando Israel, dando para eles uma terra, como nós vimos aqui, uma terra cheia de riquezas, que eles mesmos não plantaram, e uma terra fértil, um solo fértil. Aqui chega a dizer que é uma terra que tem minerais. Então Deus está propondo para eles agir a favor deles, mas Deus está cobrando. Vocês também têm que agir com relação a mim, tá? Bem, e se você está buscando agir de Deus, querendo que Deus faça algo com relação a você ou relação a alguém, saiba que Deus espera em contrapartida que você também tome algumas atitudes. Esta é a realidade, tá bom? Então vamos lá, em síntese, nós veremos o que nesse capítulo todo? Nós veremos Deus exortando o seu povo à obediência e lembrando-lhes de seus benefícios. Do versículo 1 ao 6, isso fica muito claro. Deus, exortando o povo a ser obediente e lembrando eles que Deus tem muitos benefícios para eles, além dos que já havia dado. E depois também o texto vai mostrar para nós a possibilidade deles prosperarem, deles serem infinitamente abençoados. Ou seja, Deus vai mostrar que Deus provou eles no deserto, fez eles passar fome, para depois dar para eles o maná. Que Deus cuidou deles os 40 anos no deserto, os pés deles não se incharam, não se acabou o calçado, a roupa deles, mas que agora Deus estava levando eles por uma outra experiência, da falta à fartura, na verdade, porque nós sabemos que lá eles chegaram a desejar comer as comidas do Egito, porque na verdade Israel estava limitado a uma determinada comida. Quem se lembra? O que é que eles comeram no deserto durante 40 anos?
Maná, eles comeram maná. E aí eles desejaram outra comidinha, quem lembra? Hein? Já imaginou 40 anos comendo a mesma coisa? Deus é um Deus que prova, por isso que eu estou dizendo para vocês que esses textos são recheados de experiência para nós. A gente às vezes não reclama do arroz com feijão. Eu, pelo menos, eu amo arroz com feijão, então não cabe a mim isso, porque eu sou apaixonado por arroz com feijão. Um bom prato de arroz e feijão para mim é maravilhoso, bem temperadinho. Mas agora, Israel, durante esses 40 anos, eles não tiveram muita opção. E na verdade, eles estavam acostumados a comer no Egito muitas outras comidas. Então, eles desejaram comer as comidas do Egito, os manjares do Egito. Mas durante 40 anos, eles comeram, a única coisa que eles comeram foi o que Deus deu para eles. E isso para nós tem um significado muito grande. A maioria de nós quer comer aquilo que Deus não nos dá. E não é agradecido a Deus pelo que Ele dá. Né? Lá eles comiam o que Deus dava para eles. Você deve olhar isso aqui hoje e deve espiritualizar e dizer assim: não, mas aquele povo é um povo muito mau, porque na verdade eles estavam comendo o que Deus estava dando e murmurava. Ô, meu irmão, como arroz e feijão 40 anos, ou a mesma comida 40 anos, para você compreender. Eu já vi muita gente dizer que deserto é lugar de quê? Quem lembra? Deserto é lugar de prova, não é assim? Deserto é lugar de... E é verdade, Israel estava num deserto. E a maioria de... Quem de nós aguentaria esperar 40 anos por uma bênção? Eles viveram isso. Esses 40 anos ficam muito claros aqui neste capítulo que nós estamos lendo, quando Deus chega a usar e dizer o tempo que eles ficaram no deserto, o tempo que Deus os guardou, Deus os encaminhou naquele deserto. Então, queridos, só para você compreender, então... Deus está falando também da possibilidade deles prosperarem no Egito e viverem um momento de... Desculpa, no Egito não. Deles prosperarem em Canaã e viveram a outra fase da vida deles que eles não sabiam como era. E por fim, do versículo 11 até o último versículo, nós vamos ver também da parte de Deus uma advertência contra o perigo deles se esquecerem de Deus. Então, nesse quadro ali, eu resumi, irmãos, todos esses 20 versículos. Olha, do 1 ao 6, Deus exorta eles à obediência e lembra eles dos benefícios que Ele já deu. Do versículo 7 ao 10, vai mostrar para eles a possibilidade deles prosperarem, de Deus dar para eles coisas tremendas, coisas maravilhosas, numa terra que eles sequer colocaram a mão para plantar alguma coisa. Mas, do versículo 11 ao 20, existe uma advertência contra o perigo deles esquecerem de Deus. Olha bem, da escravidão no Egito, porém a Bíblia diz, deixa entender que lá pelo menos eles comiam uma comidinha diferente, que eles desejaram depois voltar para lá. Então, da escravidão, onde tinha determinadas comidas, ao deserto, onde eles eram livres, mas não tinham comida, e nem riquezas e nem bens, para agora entrar em Canaã e serem ricos e prósperos. Por isso que Deus adverte eles: cuidado quando vocês entrarem em Canaã, ficarem ricos, terra boa, terra produtiva, muita comida, muita coisas, vocês não ensoberbeçam e vocês se esqueçam de mim. Veja que lição linda e maravilhosa, não é? Às vezes, querido, não sei vocês, se já conheceram alguém que quando não tinha muita coisa, era firme com Deus. Quando adquiriu coisas, desanimou-se. Eu conheço algumas pessoas assim. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, você vê que um capítulo que parecia um capítulo meio que vago, você vai encontrar valores neles maravilhosos. Esse caminho é uma realidade. Israel escravo, pelo menos tinha comida no Egito. Depois vai para o deserto, é livre, mas não tem comida, não tem roupa, não tem nada lá. Mas eles eram livres e Deus estava presente com eles na coluna de fogo e na nuvem. Lembra-se? Agora eles vão entrar em Canaã. E quando eles entram em Canaã, Deus está falando aqui nesses versículos, vai dar para eles riqueza em abundância. E Deus vai falar: cuidado para quando vocês entrarem lá em Canaã, o soberbeça cresça, o orgulho de vocês, e vocês se esqueçam de mim. Tá? A maioria de nós lembra de Deus muito bem quando a gente tem falta. Mas quando tem fartura,
a gente abandona Deus. Essa é uma realidade. Vamos seguir, querido, porque eu resumi para você, para te dar uma visão geral do que nós vamos ver, tá? Então veja bem, versículo 1, Deus anuncia sua bênção a Israel. Olha bem, tereis muito cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, olha, para que vivais e multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento vos prometeu. Então aqui Deus anuncia para eles bênçãos, mas depois Deus vai adverti-los, lembrando-lhes o quê? Olha, eu humilhei vocês no deserto. Olha bem, Deus fala, vocês estão indo, vão crescer, vão multiplicar, e estou dando para vocês uma terra que sob juramento eu jurei a vossos pais, mas eu quero que vocês se lembrem, verso 2, lembre de todo o caminho pelo qual vocês passaram, porque Deus os guiou no deserto, esses 40 anos, e o versículo 2, na minha tradução, diz assim, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 2, presta atenção. Leia alguém na sua Bíblia o versículo 2, por favor. Veja bem, queridos, Deus está falando para eles assim, olha, versículo 1. Vocês vão tomar uma posse de uma terra, vocês vão viver, multiplicar e tomar posse de uma terra que eu prometi a dar seus pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Para o quê? Na sua Bíblia diz, te guiou esses 40 anos para quê? Pode falar alto para eu ouvir. Humilhar, também para te provar ou testar, e depois para o quê? Saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Queridos, olha bem a profundidade do que Deus está dizendo. Humilhar para provar, para ver se de fato o coração estava firme ou não, mas aí me chamou a atenção. Quando Deus fala assim, que ele fez isso para saber o que estava no coração do povo, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você pensa disso? Deus está dizendo aqui sobre humilhar, te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração. O que você pensa disso? Deus não sabe todas as coisas? Por que será que ele estava dizendo isso? Exatamente, tá? Ele sabia. O pastor Marcinho fechou ali tudo. Parece que ele leu até os slides lá da frente. Deus sabia do coração do povo, mas o pastor Marcinho falou bem, Deus não estava nem falando dele, estava falando do povo, você estava tratando com o povo. Deus sabia do coração do povo, mas o povo não sabia do seu próprio coração. Olha que situação complicada. Você acha que Deus não sabia que o povo ia fazer aquilo? Deus sabia, o povo era rebelde. E Deus conhece também, eu coloquei alguns textos ali depois, você vê que Deus conhece cada um de nós, Deus sabe o nosso pensamento, sabe de tudo, o que passa no coração da gente, sabe de tudo, Ele sabe de tudo. Mas Ele fala ali aquilo, porque o povo não se conhecia. Então Deus, ó, estou provando, levei vocês para o deserto, para humilhar vocês, para provar. Na verdade, quando Ele diz, para ver, para conhecer, para saber o que tem no vosso coração, é para que o povo mesmo soubesse o que tinha no coração deles, porque o povo não sabia, o povo achava que adorava a Deus e não adorava, o povo achava que servia a Deus e não servia, o povo achava que tinha fé e não tinha nada, e o pastor Márcio fechou, Deus sabia de si, mas o povo não sabia. E vou ser sincero, nós não cantamos um hino que diz assim, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Querido, quando você está com um problema, você não pensa que Deus não sabe ou que Deus te abandonou. É que Deus está te provando, te testando, para ver até onde você vai. Você nunca pensou por esse lado? Por isso que eu falo que essas campanhas para o problema acabar rápido, é complicado. Porque o problema e a circunstância é só o processo. O deserto foi só um processo na vida de Israel. O deserto não foi o fim. O deserto foi um caminho por onde eles passaram para testar, provar, humilhar, para que o povo conhecesse seu próprio coração, o quanto eles amavam a Deus ou não amavam. Então, querido, se você está passando por alguma luta, alguma circunstância, olhe para essa luta e essa circunstância como um processo de Deus no teu coração,
para que você conheça o coração, conheça seus limites, conheça suas fraquezas, e aí você procure conhecer como Israel agiu. Aqui no texto está claro para nós, que quando eles estavam no deserto, não tinha carneiro, não tinha boi, não tinha nada. Como é que eles resolveram o problema da fome? Vamos lá. Quando Israel estava no deserto, não tinha ovelha, não tinha carneiro, não tinha nada, é o processo, deserto é o processo. Quando lá não tinha comida, como é que eles resolveram o problema de comida? Só para... exatamente. Responde, igreja. Estou te ajudando. Estou te falando que o deserto é processo, o deserto é fase. E que Deus sabia o que estava no coração do povo, mas quando ele disse isso para saber, é para que o povo se conhecesse. Vamos lá. No Egito tinha comida, tinha tudo, mas eles eram escravos. Cá, Deus manda ele para o deserto. Uma das circunstâncias adversas era vontade de comer, fome. Me diga, como é que eles resolveram o problema de comer, de fome? Ninguém lembra? Ninguém estudou a Bíblia? Hein? Não entendi. Não, na verdade não foi humilhando. Como é que eles resolveram? Como é que eles comeram lá? Só você lembrar. Isso, irmão. Eles murmuraram pedindo comida. Moisés falou com Deus e Deus mandou maná. Então resolveram. Outra vez, quando eles tiveram sede no deserto, como é que eles resolveram? É tão fácil que ninguém nem... Esse aqui está com medo, né, pastor Mazzi? Você sabe, você já leu a Bíblia. Outra vez. Pediram, nós vamos morrer de sede. Moisés foi, falou com Deus. Deus fez sair água da rocha, igual o pastor Márcio disse. No texto nós lemos, tá. Então, querido, qual a experiência que o deserto traz? A experiência que o deserto traz é que na adversidade, na luta, na dificuldade, ou Deus te dá, ou então você está roubado. Por isso que o deserto é processo. Por isso que nós estamos lendo isso aqui. Quem pegar isso vai ser muito abençoado. Vai entender sua luta. Sabe aquele problema terrível que você está vivendo? Para de reclamar, é só um processo. Não tem outra saída para aquele problema que você está vivendo, senão o único que pode resolver. É por isso que nós estamos trazendo aqui, que deserto é esse lugar. E essa experiência do deserto é, tenho fome e não tenho comida, então eu tenho que ir, só um pode me dar, Deus. Tenho sede e não tenho água, só um pode me dar, Deus. E aí você vai ver aqui que Deus vai falar para eles que nem sequer os pés deles incharam, versículo 4. E que nem a roupa deles se envelheceu durante 40 anos. Ou seja, deserto, querido, problemas, circunstância adversa, é lugar de você entender que só tem um que pode resolver. Quem não passa pelo deserto não conhece Deus. Deserto pode ser vários, tá, irmão? Nós não vamos aqui nomear o deserto, mas é aquela situação dura que você está vivendo. Ela é processo. Por isso que eu digo, o deserto é processo. E Deus está falando com eles, versículo 1, eu vou dar para vocês uma terra boa, vocês vão viver muito, vão multiplicar, vão enriquecer, mas eu quero que vocês se lembrem do caminho que vocês fizeram. O caminho é esse que nós estamos falando agora, deserto, um lugar onde vocês não puderam nada. É eu que tive que dar comida para vocês, eu que tive que dar água para vocês, é eu que tive que cuidar para o sapato de vocês, a roupa de vocês não envelhecer 40 anos, é eu que tive que cuidar para o pezinho de vocês não inchar 40 anos. Olha que sandália que eles usaram 40 anos. Deus está falando, lembra disso. Lembra que teve um tempo, 40 anos, que foi só eu e mais ninguém. Entendido essa parte? Diz amém. Porque nós vamos seguir. Porque eu estou dizendo para você que Deus sabia tudo. Mas ele fala como se não soubesse. Está vendo? Olha, não que Deus não soubesse o que estava passando no coração deles, mas é para que Israel soubesse por meios práticos que eles não conseguiriam nada sem Deus. Deus está falando assim, olha, eu quero que vocês se lembrem que sem mim vocês não conseguiram. Agora, querido, tem alguém aqui nessa noite que pode dar glória a Deus, reconhecendo que tem muita coisa na tua vida que é só Deus? Que não é trabalho, que não é dinheiro, que não é a comida boa, que não é os remédios bons. Será que tem alguém nessa noite, querido, que reconhece no fundo da alma isso que nós estamos colocando ali? Olha, na verdade, eu estou caminhando para a Nova Jerusalém, para a Nova Canaã, para a Canaã espiritual, e que tem muita coisa que é só Deus, não é eu. Para não dizer que todas elas é só Deus.
Querido, isso é vida, isso é uma interpretação correta do texto da Bíblia que nós estamos lendo, interpretação pé no chão, o que o povo de Israel viveu e a gente aplica para nós, isso é que é a interpretação da Bíblia correta, sem querer dizer o que ela não diz, mas aquilo que ela está dizendo para nós dentro da experiência de Israel. Vamos seguir, porque senão a gente não chega lá. Eu coloquei esses exemplos para que você veja uma coisa, que Deus sabia o que estava no coração de Israel, sim. E quando Deus falou que estava provando isso, para saber, na verdade, Deus costuma fazer umas perguntas, ou Jesus também fazia, que às vezes a gente pensa assim, mas será que Deus não sabia? Sim, Ele sabia. Esses exemplos aqui, por exemplo, de Deus com Adão, em Gênesis 3:11, e depois Jesus com Filipe, na questão da multiplicação dos pães, você vai ver que tanto Deus como Jesus sabiam de tudo, mas mesmo assim eles perguntaram como se não soubesse. Em Gênesis 3:11, é aquela passagem de que Adão pecou, e Deus veio falar com Adão, e falou com Adão assim, perguntando, Adão, você comeu da árvore que eu te falei para não comer? A pergunta é, Deus sabia que ele comeu ou não sabia? Sim, mas ele perguntou, só para você ver que essa pergunta de cá, eu estou te ajudando a interpretar a Bíblia com Bíblia. Você vê que Deus às vezes faz perguntas que a gente pensa, a pessoa que vai ler sem o conhecimento da Bíblia vai pensar, mas será que Deus não sabe? Sim, quando ele perguntou para Adão, você comeu da árvore que eu mandei você não comer? Querido, ele sabia que Adão tinha comido, mas ele perguntou. Quando ele perguntou para Adão, você comeu da árvore? Ele queria uma coisa que Adão não fez. Ele queria que Adão se envolvesse com o pecado dele e assumisse. É o que o pastor Moacir falou bem. Deus não estava tratando com Israel aqui, quando ele fala que queria saber o que está no coração deles, não. Desculpa, Deus não estava tratando com ele mesmo, Deus, mas estava tratando com Israel, querendo que Israel se envolvesse no processo que nós estamos falando que é deserto. A questão com Jesus e Filipe é a mesma. É quando Jesus, a multidão estava com fome, ele vai e olha para eles e pergunta, né? Onde é que ia comprar tanto pão? Como é que ia resolver aquela questão da fome? E o próprio Jesus, a própria palavra diz, Jesus bem que sabia o que ele ia fazer, mas na verdade a pergunta que ele faz é como se não soubesse. Se você abrir lá em João 6, versículos 5 e 6, você vai ver João 6, versículos 5 e 6. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, olha o que ele disse para Filipe, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Vendo a pergunta dele? Ou seja, ele pergunta para Filipe, Filipe, olha que multidão, onde é que nós vamos comprar pão para esse povo todo? Ele pergunta, e o versículo 6 explica, Jesus perguntava isso somente para testar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Então é uma pergunta que na verdade ele sabia o que ia fazer, que não ia comprar pão em lugar nenhum, mas estava fazendo uma pergunta para testar. Isso mostrando para nós, querido, que Deus sabe o que está no nosso coração e Ele nos deixa passar por testes e por provas, mesmo sabendo, Ele pode estar te perguntando, né? Ele pode estar te perguntando para te testar e para te provar o tempo todo. Assim nós podemos inferir o que, irmãos? Que quando Deus nos prova, olha bem, quando Deus nos prova, não é porque Ele quer saber a nossa reação, mas é porque nós mesmos, para que nós mesmos saibamos as nossas reações, e aí nos submetamos ao processo de mudança, de cura e de libertação. Ou seja, Ele quer que você se envolve. Então quando você está lutando e parece que Deus te abandonou, Ele não te conhece, Ele está querendo ver até qual é o teu envolvimento com essa questão sua que você está vivendo. Tudo isso para quê? Para te ensinar, para ver sua reação. Vamos lá num extremo muito pesado. Lembra a história de Jó? É uma história que a gente pode exemplificar bem aqui. Jó sofreu muito. De certa forma, Jó estava cá, não tinha nada a ver com tudo, mas eu já mostrei para os irmãos que de certa forma tinha sim. E Deus parece que observava Jó, né, irmão? Sem fazer nada, não parecia? Não, mas Deus estava observando as reações de Jó. Tanto que no início da conversa, em Jó capítulo 1, depois no capítulo 2, Deus chega a falar assim para o diabo, viste o meu servo Jó? Homem temente, e vai lá, falando um punhado de adjetivo de Jó. Ou seja, Deus está te observando o tempo todo. E aí quando o Jó estava em sofrimento, você acha que Deus esqueceu de olhar para Jó? Deus abandonou Jó? Não,
Deus continuou observando Jó. Tanto que, ao observar a reação de Jó diante da luta e da dificuldade, ele acabou abençoando Jó no final, dando Jó 2 vezes mais de tudo que ele tinha, em bens, em tudo. Então, querida, veja bem que, na verdade, nós podemos inferir isso, que quando Deus nos prova, não é porque Ele quer saber a nossa reação, mas é para nós mesmos descobrirmos a nossa reação, porque Deus sabe de tudo. Porque quando você descobre as suas reações com relação à circunstância, você sai mais forte, sai mais cheio da graça do Senhor. Quando você descobre sua vida na presença do Senhor, você sai mais forte e mais abençoado. Por isso não podemos fugir da circunstância que Deus nos dá. Devemos correr para os pés do Senhor e buscá-lo a cada dia mais, tá bom? Depois nós vamos ver o quê? Que Israel, irmãos, depois de passar por tanta escassez no deserto, Deus vai e anuncia para eles uma grande prosperidade a partir do versículo 7 até o 10, nós encontramos isso. Lembrando, né, que do versículo 2 para baixo até o 5, o Senhor faz lembrança de Israel, do caminho por onde eles passaram, de como Deus os afligiu, dando fome a eles, depois sustentando, Deus falando as bênçãos que Ele deu para Israel. Depois do 7 ao 10, as bênçãos no deserto, mas depois do 7 ao 10, Ele começa a anunciar prosperidade, diz assim: pois o Senhor, o teu Deus, te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, mananciais profundos, que manam água dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de figueiras, de romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e cujas montanhas montanhas cavarás o cobre. E diz o versículo 10: comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor o teu Deus pela boa terra que te deu. Veja que aqui Deus anuncia para eles então o que espera eles lá na terra de Canaã. Chega a dizer, irmãos, que a terra ela é cheia de ferro e de cobre. E dizem os estudiosos que na Palestina existem mesmo resíduos de muito mineral e de minas antiguíssimas lá. Quando eles cavam em profundidade, eles encontram, deixando a entender que de fato o povo de Israel usufruiu dos bens daquela terra, né, dos minerais. Então Deus anuncia as riquezas, mas como é comum as riquezas apagarem o nosso amor por Deus, Deus então adverte o povo a não se esquecerem dele e não se encherem de orgulho. No versículo 11 até o 17 você vai encontrar isso. Por que eu te falo que Deus começa a advertir eles para não se esquecerem quando eles estiverem ricos? Se você for ler bem a Bíblia lá em 1 Timóteo 6,10, você vai ver que tem uma coisinha, irmãos, que é perigosa. Quem se lembra? O que está em 1 Timóteo 6,10? Se eu não tiver escrito errado ali, né? Não escrevi errado não. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Timóteo, na verdade o capítulo 6, desde o versículo 3 até o 10 vai falar sobre isso. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Está vendo? O amor às riquezas, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Deus estava avisando: olha, eu vou enfiar vocês numa terra de muita riqueza, mas cuidado para lá vocês não se esquecerem de mim. E aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus está usando, né, Paulo para escrever a Timóteo, dizendo: olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Ô querido, vamos ser sinceros, o dinheiro é muito bom, mas o dinheiro é tentador. Um salário alto é muito bom, mas é tentador. O dinheiro entrando na nossa mão é muito bom, mas é tentador. E aqui Deus está usando o apóstolo Paulo para dizer que por causa dessa cobiça muitos se atormentaram e se encheram de muitas dores. A gente com muito trabalho, a gente pensa que muito trabalho, muito dinheiro. A gente pensa assim: muito trabalho, muito dinheiro. E a primeira coisa que a gente tira é Deus da nossa agenda. É raro você encontrar uma pessoa que encaixa Deus na sua vida, nas suas atividades de trabalho, de estudo, encaixa Deus. Geralmente Deus fica sobrando.
Quantas vezes a gente diz que não vai à igreja por causa do trabalho? Quantas vezes a gente diz que não vai à igreja ou não vai fazer determinada coisa na obra de Deus por causa de trabalho? Quantas pessoas Deus chama para a obra e ela fala que não pode por causa do trabalho? Essa é a realidade. E Deus está ensinando para Israel aqui, irmãos, que o deserto, eles tiveram 40 anos para aprender que não precisava trabalhar, não precisava de arar a terra e que Deus mandava comida. 40 anos de treino, de ensino. Olha, só depende de mim, que eu mando maná do céu, eu mando água da rocha, só depende de mim. Já imaginou, irmão? Quanto que você gasta de roupa por mês? Me ajuda aí quem é bom ou quem já fez um cálculo. Você gasta mais ou menos quanto de roupa por mês? Não, por ano. Alguém teria coragem de dizer, não precisa dizer que é você, mas quanto que uma pessoa gasta de roupa por ano? Eu nem sei também, nunca fiz cálculo. Eu ganho tanta roupa que dificilmente eu compro. Isso aqui tudo foi ganhado, ó. Relógio foi ganhado, a cueca foi ganhada, o tênis foi ganhado, a calça, a camisa, tudo eu ganho muito, eu não sei, de fato eu não sei. Mas será quanto que a gente gasta de roupa por ano? Oi? 1.000? 1.000 conto? Será, rapaz? Eu, sinceramente, acho que eu nunca gastei isso tudo, mas vamos pular. Multiplica isso por 40. Será, irmão Benildo? Querido, então eu quero que você entenda o que o deserto, o que essa palavra está te ensinando. 40 anos no deserto foi para ensinar. Vocês vão economizar, porque eu não vou deixar a roupa envelhecer, calçado não vai envelhecer, vocês não vão gastar com remédio, não vão gastar com médico, vocês vão comer o pão que eu vou mandar do céu, vocês vão beber a água que eu vou mandar. Está vendo, querido? O que você perde por não confiar em Deus é o que o deserto está ensinando, é o que Deus está ensinando nesse capítulo. E eu quero desafiar cada pessoa que está me ouvindo, né, a pensar nisso seriamente, que esta é a interpretação que eu trago dessa palavra. Já imaginou? Quando você economizar de roupa, de remédio, de médico e de tanto, porque se você falar assim, estou no deserto, não tem mais ninguém, é só o Senhor, meu Deus, Ele vai te suprir em tudo. Essa é a questão, isso é fé, isso é uma pregação de fé. Então, queridos, veja bem, e aí, quando você tem abundância, quando você corre atrás, teu amor fica nessas coisas, é o que está mostrando Timóteo para nós, é o amor às riquezas e a raiz de todos os males. Muitos que se enveredaram por esse caminho, arrumaram por esse tormento e dores, porque foram atrás dos bens materiais e não confiaram no Senhor, tá? Então Deus os adverte, toma cuidado, não se esqueçam de mim, quando eu der para vocês as riquezas daquela terra. E o versículo 11 ao 16... é que o Senhor vai fazer essa advertência para eles, tá? Veja o versículo 11, olha. Guarda-te de não te esquecer do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Versículo 12. Para não suceder, olha bem, que depois de teres comido e estardes farto, de teres edificado boas casas e habitarem nelas, depois se multiplicar as tuas vacas, as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, verso 14, se ensoberbeça o teu coração e te esqueça do Senhor o teu Deus. Presta atenção, irmãos. Deserto, eles não tinham nada disso. Deus está falando que ia dar para eles. E Deus agora adverte no versículo 11, olha, toma cuidado, gente. Vocês não têm comprado calçado, vocês estão vindo do deserto, não compraram calçado, vocês não compraram roupa esses 40 anos, vocês não tiveram que comprar comida porque eu mandava comida do céu para vocês, vocês não tinham que furar poço de água porque eu dava água para vocês. Agora, verso 12, cuidado para que depois que vocês terem comido o quê? Comido o quê lá no Canaã? Comido tudo que não fosse maná, porque já estava por aqui do maná, né? Então aí, Deus ia fazer cessar o maná. Então Deus estava avisando para ele, cuidado quando vocês começarem a comer churrasco de ovelha, churrasco de boi, lentilha, hein, que mais? Pizza? Não. Hambúrguer? Ainda não. Está vendo, querido? Deus está falando assim, cuidado, quando você tiver dinheiro, tiver uma vida boa, você começar a se alimentar bem, tiver farto, né, versículo 12, se você tiver construído boas casas, 40 anos no deserto, eles dormiram onde?
Dormir em tendas. Aí Deus fala até nisso, versículo 12. Construir, edificar boas casas. Depois ele fala, verso 3, suas vacas se multiplicarem, suas ovelhas aumentarem. E aí você começar a adquirir prata e ouro, verso 14. Cuidado, para que quando você tiver todas essas coisas, você não se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Ah, como é bom você meditar nisso. E como é bom encontrar uma pessoa que tem essas coisas todas, irmãos, e ela se lembra do Senhor. A pessoa tem emprego, tem trabalho, tem ouro, tem prata, tem riqueza, tem tudo, mas ela está lá buscando Deus, está nos pés do Senhor. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de cada um de nós. Que quando Ele nos abençoar, nos encher de coisa, a gente não esqueça do Senhor. É isso que Deus está cobrando deles, para que quando eles entrarem na bênção, eles não se esqueçam. Olhe para trás, lembra do caminho que vocês passaram, e eu que sustentei. E agora que vocês estão tendo tudo que eu estou dando vocês, lembra-se que eu continuo sendo aquele que te dá essas coisas, e não teu trabalho, e não a tua mão. Porque ele chega até a falar isso aqui para o povo de Israel, para que eles não pensem, verso 17, para que não digas no teu coração que foi a minha força e o poder do meu braço que me proporcionaram estas coisas. Querido, meu coração parte, quando eu caminho já esses 32 anos na presença do Senhor, e eu vejo gente lá buscando a Deus na falta, na necessidade, e à medida que Deus vai dando as coisas, já vai largando a igreja, vai largando Deus de lado, largando a obra, até largar tudo. Querido, é isso que Deus está falando para Israel. Cuidado, para quando você conseguir um punhado de coisa, você se esquecer que foi eu que dei vocês, assim como lá no deserto foi eu, tá bom? E a maioria de nós esquece. Eu já vi, por exemplo, eu já disse para vocês, eu tenho uma birra enorme quando a mocinha e o rapazinho os pais dão de tudo para estudar, com toda a luta os pais se esforçam para dar a roupinha, dar o dinheirinho da mensalidade e tal. Aí quando a pessoa forma um curso lá bom, sei lá o quê, ele vai fazer aquele convite de formatura, ele vai, agradece todo mundo e sequer lembra do pai e da mãe, que talvez deixou de comer para ajudar aquele filho e aquela filha a estudar. Ainda costumo dizer, tem uns que ainda são mais atrevidos e falam que foi com muito esforço, mas não sei o que, eu consegui. Batatinha, esquece daquele lá atrás que sofreu para ajudar. Isso me irrita, eu vou dizer por que me irrita. Porque é aquele pensamento de achar que foi ele que conseguiu, é isso que Deus está dizendo aqui. Cuidado para que você não diga que foi o teu braço, o teu trabalho que conseguiu, porque não foi eu. Eu estou te dando, eu estou fazendo. Amém, queridos? Você precisa lembrar que Deus está te dando essas coisas todas que você tem, tá? Hoje à noite, antes de dormir, fala com Deus, Deus, obrigado. A casinha que eu tenho não foi meu trabalho, nem do meu marido, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha esposa, nada. Essa casinha que eu tenho foi o Senhor que nos deu. Ah, Deus, aquele trabalho que eu tenho reclamado dele todo dia, que eu estou querendo sair dele, Deus, muito obrigado. Aquele trabalho não foi eu não, nem foi aquela pessoa que arrumou para mim, aquele trabalho foi o Senhor que me deu. Se o Senhor quiser me dar um melhor, eu te agradeço, mas eu muito obrigado. E vai por aí, aquele esposo, aquele filho, aquele vizinho, aquela vizinha, glória a Deus, não foi eu que consegui, foi o Senhor. Querido, Deus está cobrando de Israel esse posicionamento, e isso faz parte da nossa caminhada, do nosso processo com o Senhor, tá bom? E Deus adverte, cuidado para não encher de orgulho, como eu li aqui para vocês, no versículo 17, tá bom? Seguindo o nosso estudo, para sobreviver no deserto, irmão, sem comida nem bebida, Israel teve que aprender a contar unicamente com a provisão divina. Verso 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, serpente abrasadora, de escorpiões, de terra árida, sem água, onde fez jorrar água para ti, da pedra, das rochas, verso 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e te provar, e ao final te fazer bem. Então veja bem, Israel teve que aprender, a humilhação veio em grande parte, de não poder conseguir nada com as próprias mãos e ter que depender de Deus mandar. E vocês se lembram, eu gostaria que vocês prestassem atenção, vocês se lembram, o maná, eles tinham maná na hora que quisesse, ou tinham um horário certo que o maná Deus mandava? Hein? Tinha. E eles podiam pegar o maná todos os dias naquela hora?
tinha um dia que eles não podiam pegar. Sabe o que é isso, irmãos? Com todo respeito, nem sei se eu vou deixar no vídeo ou não vou. Eu vou deixar. Aquilo é a mesma coisa que você domar um cachorro e um animal. Tem a hora de comer. O Luiz cuida de animal. Não tem a hora que você põe a comida para eles, Luiz? Querido, isso me vem aqui agora, esse entendimento. Que Deus está fazendo no deserto, é domando aquele povo. Ó, vocês vão comer na hora que eu der. Eu vou dar o maná tal hora. E tem um detalhe. Na sexta-feira vocês vão pegar dobrado. Porque no sábado eu não vou dar maná. O sábado vocês vão para a igreja. Sábado vocês vão me cultuar. 40 anos, irmãos. Deus ensinando até a hora da comida é a hora que eu quiser. Como é que é, pastor? Sim. Isso, pastor, me lembrou. Obrigado, pastor. Tinha um detalhe. Se pegasse muito, nem precisa falar. Tinha que pegar, tem que dar terminado. Queridos, vocês estão entendendo? Diz amém. Não é muita lição um texto só? Você que gosta de muita coisa, de fartura, e que tem que estar, e tem que ter, e tem que comprar. Eu disse um dia aqui na igreja, quantos pés Deus te deu? 5? Então por que tanto sapato, tanto chinelo? Olha para você ver, eu já falei isso aqui um dia. Quantos braços você tem? Para quê? Querido, olha o que Deus está ensinando. Eu vou dar o maná na hora que eu quiser, é tal hora. E o pastor lembrou bem, não pega muito, senão vocês vão se danar. E se pegasse, podrecia, era só, tipo assim, se eu comesse isso, e Deus, irmão, ainda deixou o limite. Pô, é o tanto que pessoas comiam e sustentavam. Então, se eu comesse isso, ai de mim se pegasse um pouquinho mais, era o tanto que eu comia, porque ia feder, ia estragar. Mas o milagre estava que na sexta-feira podia pegar mais e não fedia. Porque domingo, sábado, o pessoal tinha que estar na igreja. Querido, é isso que Deus está querendo fazer com você. Não para de ir na igreja. O dia de descanso é o dia do Senhor. Glorifica a Ele. Entrega o teu caminho, submeta a Ele. É muito ensinamento, querido. E quando eu falei lá do calçado e da roupa, que é verdade, querido, tem gente que tem vício de comprar coisas. Conheci uma pessoa, a irmã em Cristo, que comprava coisa que nem usava, mas comprava. Eu gosto de usar um chinelo, sabe até quando? A vida inteira, eu gosto de usar um chinelo, sabe até quando? Até quando não tem jeito mais. Aí não deu. Amém, irmãos? O que tem de mais nisso? Não é? A não ser que eu vou dar aquele que eu estou usando para alguém, aí não vai até o fim. Aí eu dou para alguém, não tem problema nenhum. Mas, querido, eu quero que você entenda. Isso é muito ensino para nós, tá? Então, olha bem, para sobreviver no deserto, sem comida e bebida, ele teve que aprender a depender só de Deus, na hora que Deus quisesse mandar, a quantidade que Deus mandasse, tudo determinado por Deus. Mas agora, em tempos de fartura, na boa terra que o Senhor lhes dava, o desafio era o mesmo. O desafio que Deus estava cobrando era não se afastarem do Senhor e admitir que a palavra de Deus é a fonte de vida. Porque se você olhar o versículo 3, o Senhor vai dizer que Ele te afligiu, te deixou para ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então Deus fez aquilo para mostrar para eles o seguinte, eu quero mostrar para vocês, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E lembra que Jesus usou esse mesmo texto lá na hora da tentação no Novo Testamento. Então Deus fez tudo aquilo com Israel para mostrar para eles que a gente não precisa comer até morrer, não. Porque não é só de pão que vive o homem. Qual comida que você mais gosta? Se Deus te tirar ela, o que você vai fazer? Hein? Qual comida você mais gosta? Fala aí. Alguém tem coragem de falar? Qual comida você mais gosta? Você gosta de carne cozida? Pois é, se Deus fala, 40 anos vou te tirar essa comida e vou te dar uma outra. Parece que é fácil, né? Hein? Quem gosta de jiló aí? Jurubeba. Pois é, vou tirar o seu jiló, tirar a sua jurubeba.
Só para você entender mais ou menos, você tem que colocar o teu sentimento no texto para você entender o que estava acontecendo, qual era o processo de Deus. E o processo de Deus é o mesmo nos dias de hoje, irmão. A maioria de nós não abre mão de nada, a maioria de nós não se esforça, não cede em nada. E o que Deus estava ensinando esse povo era tudo isso, para mostrar para eles, olha, a gente não vive só de pão, não. A gente vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, tá bom? Seguindo, queridos, já estamos encerrando, por fim, o texto vai mostrar que a única coisa que Israel deveria fazer sem reservas, que na verdade eu diria que poderia ser algo com tanto excesso, quanto uma idolatria que o povo tem, aquela coisa desenfreada, a única coisa que eles podiam ter, irmãos, era fidelidade à aliança que jurou a Deus ter. Verso 18: antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é que te dá forças para adquirir riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Israel só podia ter uma coisa, irmãos, que Deus não ia importar nem um pouco, se eles fossem fiéis e muito fiéis. No mais, Deus estava podando o povo. E veja que esse texto chama a atenção ainda, para dizer para eles reconhecerem e lembrar que era o Senhor que dava a força para adquirir riqueza. Por isso que eu falo que eu admiro uma pessoa que enriquece e ela continua nos pés do Senhor, porque é isso que Deus está falando no verso 18, olha, você vai ter riquezas, mas lembra-se e admite que você adquiriu riqueza não é sozinho, Deus te deu força para adquirir riqueza, para cumprir a aliança que jurou a teus pais que te daria, tá vendo? Isso sob a pena de quê? Que se eles se esquecessem de Deus, Deus ia matá-los, assim como estava matando aqueles povos que eles agora estavam indo possuir a terra. Veja bem, verso 19 e 20, se porém te esqueceres do Senhor o teu Deus, e andares após outros deuses, servindo e adorando-os, protesto contra vós, olha bem, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, pois não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Está vendo o que acontece? Deus promete bênçãos, é muito bom. Então todos nós que estamos debaixo da promessa do Senhor, irmãos, todos nós que estamos debaixo de um pacto com o Senhor, a gente tem que entender que um pacto tem dois lados, uma aliança tem dois lados, tá? A aliança tem um lado de uma das partes e da outra. Não é assim que funciona de qualquer maneira. A mesma coisa é a bênção. Se você está debaixo da bênção do pacto com o Senhor, saiba que tem um lado de Deus neste pacto e tem o teu lado. É por isso que Deus adverte. Se vocês se esquecerem do Senhor teu Deus, eu vou fazer com vocês exatamente o que eu estou fazendo com essas nações aí que vocês estão vendo. O que Deus estava fazendo? Destruindo, empobrecendo e matando todos eles. Então esta é a advertência final que Deus dá para eles, né? Deus adverte eles que podem ser fiéis sem limite, sejam fiéis, mas tome cuidado, se vocês se esquecerem de mim, eu vou fazer com vocês igual eu estou fazendo com eles, vou destruir vocês também. Que palavra, hein? Para a gente encerrar um estudo, hein? Mas é a palavra de Deus, e assim terminamos então este capítulo, né? Encerrando com este versículo, para que eles obedeçam à voz do Senhor, que era melhor para eles. Então nós podemos concluir o seguinte, que Deus sabe de tudo, mas Ele permite nós vivenciarmos as adversidades, para que nós nos conheçamos a nós mesmos e a Ele, pois a lembrança de que nos tempos difíceis Deus for o nosso socorro, nos faz crescer, abundar em sua graça, e a depender só do Senhor e de mais ninguém. Amém? Ele sabe o que passa contigo, e Ele faz isso para que você aprenda a depender dEle, viva debaixo da graça dEle, e você se conheça melhor. Uma vez que você é vitorioso na presença do Senhor, eu vou te dizer uma coisa, você aprende o caminho. Na próxima dificuldade, você já sabe em quem vai confiar. Amém? Deus te abençoe e te guarda, assim nós encerramos este capítulo. Pai querido, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Obrigado porque nós sabemos em quem podemos confiar. Meu Deus, aquela pessoa que está passando por algum deserto, que seja nessa noite esclarecido para cada coração, que o deserto é um processo, deserto faz parte do ensino do Senhor para a nossa vida,
Porque no deserto não temos onde comprar o pão, não temos onde comprar a carne, não temos onde conseguir a água. Nós dependemos unicamente de que o Senhor nos dê o maná, nos dê codornizes, que o Senhor nos dê água para beber. Deserto é lugar de dependência do Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor dê graça a cada um que esteja passando pelo seu deserto pessoal, dê força, dê graça, para poder entrar na promessa do Senhor, viver em dias mais tranquilos, mas que também lá não se esqueçam de que foi o Senhor, e o Senhor é o único que nos sustenta, que nos dá graça. Obrigado, Deus, muito obrigado. Leva-nos em paz, dá-nos uma ótima noite na Tua presença. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe e te guarde, te fortaleça. Vamos estar juntos aí durante a semana. Quem quiser fazer parte dos 40 dias de jejum e oração, é só me procurar ou procurar na Silvia e dar o seu nome, tá? Deus abençoe.